Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 16 ao 21. Todos encontraram? Digo amém? Amém. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro ao seu senhor. Eu peço que os irmãos leiam o 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens que estão servindo no caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Muito bem. Versículo 18 comigo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. A igreja, E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. e apresentando-se aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. A igreja, E nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, porque isso somos romanos. muito bem, amém, glória a Deus. Vamos fazer oração, amados. Nosso Deus, nosso Pai, lemos a Tua palavra. Ela já é revelada e está nas nossas mãos, mas a compreensão, a aplicação, a iluminação, nós dependemos do Senhor, do Teu Espírito Santo. Eu peço, Senhor, que venha nos conceder tal graça, Senhor, para que nós possamos aqui compreender, nos humilharmos, termos aqui, ó Senhor, reações purificadoras de fé, Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Meu Deus, falamos assim, Senhor, como Samuel fala, porque nós ouvimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, podeis tomar assento. Quero agradecer ao presbítero Enoque, companheiro que sempre está conosco, né? Servido de muita ajuda para nós neste ministério. Glória a Deus. Meus irmãos, nós queremos fazer aqui um aprendizado, um pensamento nesse texto que nós lemos, ou parte desse texto, que o Espírito Santo do Senhor possa nos ajudar, eu sei que vai ajudar, e também ajudar os irmãos, para que possamos assim, irmãos, termos reflexões muito profundas e tirarmos desse texto algumas lições e colocarmos em prática, porque muito vai ser útil para o nosso crescimento espiritual. Então esse texto ele nos apresenta uma das muitas lições evangelísticas feita pelo apóstolo São Paulo, liderada por ele. E nesta especificamente nesse texto que nós acabamos de ler, ele estava acompanhado por Lucas, por Silas e por Timóteo. O capítulo 16, do verso 1 a 3, se os irmãos lerem, os irmãos têm essa conferência. Nos diz que quando chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este, ou seja, Timóteo, fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então nós precisamos ter um entendimento que esse trabalho missionário, esse trabalho espiritual, neste momento, irmãos, ele foi feito por esses 4 irmãos. Eu quero repetir o nome. Paulo era o líder, tinha o seu companheiro mais próximo, Silas ou Silvano, e acompanhou ele este jovem pastor, esse jovem discípulo por nome de Timóteo, que depois foi treinado por Paulo para ser pastor. E Lucas, o evangelista, ele foi o narrador, ele foi o escritor
de todos estes eventos, irmãos. Então, temos que entender que apenas 4 irmãos, 4 missionários, 4 obreiros, dentro de um propósito, tá? Para fazer aquele trabalho, fazer uma cruzada evangelística. E o texto nos informa que estes 4 irmãos, eles fizeram o trabalho e fizeram com muita eficiência. Glória a Deus. Aleluia. Veja só, meus amados, que o local deste trabalho feito, né, o local deste trabalho feito, realizado, foi lá em Filipos. Glória a Deus. Foi lá em Filipos, irmãos, tá? E Filipos foi uma cidade, irmãos, que ela foi fundada pelo pai de Alexandre o Grande no ano 334 a.C. Era uma cidade pequena, mais ou menos de 1000 habitantes, mas uma cidade muito importante. Por quê? Porque ela fazia divisa quase entre a Europa e a Ásia. Então era a estrada principal, a rota dos viajantes tinham que necessariamente, ao sair da Ásia, eles assim tinham que passar pela cidade de Filipos, tinha que passar pela cidade de Filipos, tá? E era uma cidade politicamente também muito importante, devido esse trajeto das pessoas que iam da Ásia para a Europa, tá? Outra coisa que nós podemos aqui entender, que o texto nos fala, meus amados, é que em Filipos, ali, Lucas, ele narra alguns acontecimentos muito importantes que aconteceu ali, feito por esses 4 obreiros, tá? Primeiro, foi ali a conversão de uma mulher por nome de Lídia. Isso aí está no texto, tá? Nós estamos aqui apenas explicando o texto, para depois nós aplicarmos o texto, tá? Então os irmãos podem ver aí a conversão desta mulher, que está em Atos capítulo 16, e o versículo de número 14 e 15, que diz assim, olha, a palavra do Senhor: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Então a primeira coisa, acontecimento que Lucas narra, foi a conversão desta mulher. A segunda coisa, irmãos, foi a libertação desta jovem. E nós temos aqui no versículo de número 18, né? E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Veja só que o primeiro acontecimento narrado por Lucas. Depois nós aqui tivemos um terceiro acontecimento, que foi o alvoroço que aconteceu na cidade. Nós podemos ver aqui, irmãos, do 19 ao 21, mas veja só alguns pontos. Versículo 19: e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, tá? Veja só, irmãos, uma cidade pacata, uma cidade de 1000 habitantes, mas por aquele ocorrido da libertação daquela moça, toda a cidade ficou em alvoroço. Ou seja, aqueles 4 missionários, apenas 4, eles sacudiram a cidade de Filipos. São esse o terceiro acontecimento narrado por Lucas. O quarto, que eu quero deixar, que é bem notório, mediante esse acontecimento, Paulo e Silas, dos 4, 2 foram presos. Paulo e Silas foram presos, e lá na prisão eles começaram a orar e a cantar. E perto da meia-noite houve, Paulo e Silas, houve um terremoto
que as portas das prisões foram abertas. Mas aqui tem algum detalhe importante, irmãos. Como que há um terremoto, as estruturas de alvenaria não caem, apenas porta da prisão, e nenhum preso fugiu. Veja só, irmãos, que isso aí foi algo divino, algo magnífico. Esse é o quarto acontecimento. E o segundo, nós podemos ver no versículo 25, tá? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Observa só, que nenhum preso fugiu. Nós podemos continuar lendo. Paulo disse: olha, não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui, ninguém fugiu, tá? E o quinto aqui que nós queremos deixar para que os irmãos possam meditar, amados, foi o que? Foi a conversão do carcereiro. Quando ele viu que as portas estavam abertas, ele achava que os presos tinham fugido, logo ele tentou se suicidar. E Paulo disse: não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Aleluia. E ele fez aquela pergunta magnífica: varões, o que farei para ser salvo? Paulo responde: crê no Senhor Jesus, será salvo tua e tua casa. Glória a Deus. Veja só, irmãos, são 5 acontecimentos que houve ali em Filipos, tudo isso feito por 4 pessoas. Glória a Deus. E aqui a gente gostaria de pensar com vocês, irmãos, fazendo essa pergunta: qual foi a causa, irmão, do sucesso? Que causa é essa? O que levou esses 4 obreiros, esses 4 irmãos, a fazer todo esse alvoroço, a ter um sucesso espiritual, a fazer todos esses resultados ali na cidade de Filipos? O que eles fizeram? E a gente precisa pegar aquilo que eles fizeram, amados, e aplicar na nossa vida prática. Glória a Deus. Veja só, irmãos, que os escritos sagrados, eles estão escritos para que nós possamos ler, aprender e colocar em prática. Vejamos aqui, irmãos, no livro de Romanos, capítulo 15, peço que você abre a Bíblia, Romanos capítulo 15, versículo de número 4. Olha o que está escrito aí, eu vou ler com vocês. Diz assim, olha: porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Glória a Deus. Então, amados, vocês que estão aqui, o que a Bíblia aqui, os princípios bíblicos, tá? Nós precisamos ler, nós precisamos meditar, nós precisamos aprender, mas nós precisamos colocar em prática, porque só irá funcionar, irmãos. Nós só vamos ter a presença do Senhor, nós só vamos ter um bom resultado espiritual se nós colocarmos em prática. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tá? Então, nós precisamos, irmãos, pegar tudo isso aqui e nós lermos e nós colocarmos em prática, para que tenhamos resultado na nossa vida espiritual, tenhamos fruto no trabalho que nós fazemos para o Senhor. Glória a Deus. Então vamos ver aqui qual é a primeira lição que nós podemos extrair desse texto, do qual, glória a Deus, a Bíblia aqui, ela nos dá, irmãos, nos dá aqui uma direção para que nós venhamos aqui aprendermos aqui. Vamos lá? Primeiro, está lá nos capítulo 16, versículos 6 e 7. Vamos ler. Capítulo 16, versículo 6 e 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Veja só o que está escrito aí nos versículos 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, e tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Glória a Deus. Querido, vocês que estão aqui nessa noite, qual é a primeira coisa que esses homens aqui, eles fizeram para que eles pudessem sacudir Filipos? O que eles fizeram?
que eles tiveram êxito no trabalho espiritual? Primeira coisa foi que eles se submeteram à direção do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Eu faço uma pergunta para os irmãos que estão aqui, tá? Porque a gente sabe que tem pessoas aqui bem mais experientes, pessoas aqui que têm menos experiência, não é? Mas você já teve a experiência de o Espírito Santo de Deus lhe ter dirigido de alguma forma, alguma coisa que você ia fazer para o Senhor? Aí você foi e fala assim: não, eu vou fazer porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está me orientando. Não, eu não vou fazer porque o Espírito Santo não me está me dando disposição. Glória a Deus. Veja só, irmãos, que a primeira coisa que esses homens aqui eles fizeram, tá? Eles andavam dirigidos pelo Espírito Santo e eles não faziam nada sem que, primeiramente, eles fossem guiados, recebessem alguma orientação do Espírito Santo. Mas você fala: mas pastor, porque muitas vezes nós somos muitos crentes, sabe, irmãos, muito mais na teoria, muito mais no sacramento. Você sabe aquelas pessoas crentes que dificilmente vêm para a igreja, só vem no dia da ceia? Por quê? Porque ele acha que tomando a ceia ele já está salvo. Querido, o cristão que só vem na igreja para participar da ceia e não participa dos outros cultos, a sua salvação ela é duvidosa. A sua salvação ela é duvidosa. Porque esse tipo de pessoas são chamados de crentes sacramentistas, falando: eu vou me batizar, porque se eu me batizar, vou ser mais crente pelo batismo. Eu vou ser uma nova criatura. Não é se eu me batizar. Não existe isso, irmãos. Isso são sinais externos, são ritos. É um símbolo daquilo que tem acontecido no interior. É apenas sinais. Glórias ao nome de Jesus. Então, veja só, irmãos. Muitas vezes nós somos crentes, entendeu? Motivados por uma responsabilidade que nós temos, por um título de pastor, título de evangelista, de presbítero. Isso nos motiva. Nós somos motivados porque nós temos a responsabilidade de um cargo na igreja. Somos motivados porque nós cantamos, nós tocamos. Isso não pode ser um motivo para a nossa fé, em hipótese alguma, tá? Então muitas vezes nós pregamos, nós estudamos a Bíblia para pregar para as pessoas, mas não para aplicar em nós. Glória a Deus. Está entendendo, irmão? E nisso não existe transformação, não existe crescimento espiritual. Por quê? Veja só o que Paulo falou para Timóteo, capítulo 1 Timóteo 4,16. Timóteo, tenha cuidado de ti e do ensino, porque fazendo assim, salvará o quê? Primeiramente quem? Você mesmo, e depois os que te ouvem. Glória a Deus. Esses homens aqui, irmãos, veja só, eles andavam na direção do Espírito, guiados pelo Espírito, tá? E de alguma maneira o Espírito Santo falou: não, vocês não vão pregar na Ásia e nem na Bitínia, vocês não podem evangelizar aqui. E nós precisamos manter essa sensibilidade de alguma maneira sermos avisados pelo Espírito Santo que tais coisas não precisa fazer e tais coisas não se pode fazer, que tais coisas não é tempo de fazer. E a vida espiritual, as coisas do Senhor, elas são dirigidas pelo Espírito. E vamos entender uma coisa: o culto precisa ser dirigido pelo Espírito, os cânticos precisam ser dirigidos pelo Espírito, a adoração pelo Espírito Santo, a pregação pelo Espírito Santo. Então eu tenho que saber qual a mensagem da palavra, qual o hino que eu vou cantar, qual o culto, qual a oportunidade eu vou ter, porque o Espírito Santo é que vai dirigir. É assim que Jesus falou para a mulher samaritana: Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glória a Deus. Alguém de vocês já teve experiências espirituais? Vocês que estão sentados aqui, igreja do Fernando? Glória a Deus. Pastor, mas como é que isso acontece? Isso é chamado de experiência mística. E como que é que acontece, irmão Marcelo? Acontece por sonho. Acontece por sonho. Sabe aquele sonho que você tem ligado ao seu trabalho da obra do Senhor? Tá? E aquele sonho que ele te perturba a mente, aquele sonho que ele é tão real, aquele sonho que você não esquece, ou por visões,
livramento naquele dia, porque aquele horário que você sabe, você pega aquele mesmo ônibus, para você não perder a hora, naquele dia você perde a hora, você dorme a mais. Meu Deus, eu pedi a hora, o que aconteceu? Você não pode ficar nervoso, não dá graças a Deus, porque é o Senhor que te deu o livramento. Você precisa entender como o Espírito Santo de Deus nos orienta. Aqui o Espírito dizendo para você, não vai pegar nem na Ásia e nem em Bitínia. E Paulo entendeu o projeto deles, todo o planejamento dele que ele fez, tá? Ele foi consultar o Espírito Santo de Deus e falou assim: não, esse projeto você não vai realizar aqui. Glória a Deus. Senhores e senhoras, senhoritos que estão sentados aqui, como cristãos, nós precisamos em algum momento da nossa vida termos experiências místicas. As mudanças foram feitas em 2023, eu tive experiências místicas 2 vezes. 2 vezes, pastor Marcelo. Eu sabia o que estava fazendo, sabia que precisava ser feito, sabia do que eu iria enfrentar, sabia do que iria acontecer de antemão. Aleluia. Glória a Deus. Então, como que o Espírito Santo nos avisa? Veja só, as primeiras circunstâncias. Segundo, por sonho, por visão, tá? Por profecia. Na palavra, você está lendo a palavra, aquela palavra vem com você uma revelação ali, uma iluminação ali, de uma decisão, tá? Ou um impulso interior. Impulso interior. Você não vai ouvir assim uma voz: oh, meu servo, minha serva, eis que eu falo contigo, Marcelo Santana. Não é isso, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Não é isso. Então Paulo aqui, de alguma maneira, ele foi informado pelo Espírito Santo em uma dessas circunstâncias, ou por uma profecia. Você vai num lugar, por exemplo, na década de 90, como eu estava no Jardim Lídia, pastor Alcino foi emitido dos Santos, era o vice-presidente, cara de Lídia. Ele foi dirigir o Lídia. Aí ele foi lá no segundo culto e falou assim: Zezinho, vem aqui, você vai ser o meu segundo aqui no Lídia. E eu estava com uma viagem marcada para Uberlândia pela empresa. Aí eu falei: pastor Alcino, o senhor me dá mão, não tem tempo, eu só vou voltar daqui a 15 dias. Não, vou te esperar. Pois o teu, isso vai ser o meu segundo. Eu fui para Uberlândia, irmão. Tá? Aí cheguei lá no domingo, eu peguei uma Bíblia pequena, vesti uma calça jeans, uma camisa assim de manga curta, ninguém me sabia mesmo. Entrei na igreja que tinha 5.000 membros da Assembleia de Deus Belém. Sentei lá no meio, irmão. Tá? O pessoal fala: você quer, como você está visitando, né? Você quer que eu te apresente? Não, não precisa apresentar, não. Eu queria que o Senhor falasse comigo. Ajoelhei lá nos 5 minutos e falei: Senhor, eu estou aqui, ninguém me conhece, só o Senhor. Existe uma proposta em São Paulo para assim, 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 assado. Se o Senhor estiver nesse negócio, eu preciso de uma confirmação. E estou sentado lá, e o irmão, aí dá uma oportunidade, está dirigindo o quando o irmão foi pregar. Começou a pregar na Arca de Noé. Ou lá na Arca de Noé, eu estou lá. Daí a pouco eu falei assim: bom, irmãos, agora eu tenho uma mensagem para uma pessoa aqui. Essa pessoa veio de longe. Eu não sei o nome dela, mas essa pessoa ajoelhou e disse assim: se aquela proposta naquele lugar, aleluia, for de Deus que tem uma confirmação, assim eu digo para você, meu servo, é eu que estou no negócio, não rejeita. Você precisa pedir, irmãos, confirmação que o Senhor fala para você. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Será que alguém que está sentado aqui, em algum momento na sua vida, o Espírito Santo falou para você, lhe guiou você? Glória a Deus. Aleluia. Porque quando o Espírito dá um negócio, tem resultado. Ele nos guia no namoro, nos guia com quem nós vamos casar, nas nossas mudanças. Os frutos vêm, irmão Marcelo. Você sabe por que muitos casamentos não dão certo? Porque não consulta a direção do Espírito Santo. Sabe por que muitos ministérios não dão certo? Porque não consulta a direção do Espírito Santo. Sabe por que, irmãos, que pessoas estão campegando na vida espiritual? Porque não consultam. Aleluia! O Espírito Santo não permitiu que eles o quê?
Fizesse uma análise. Quando o senhor entendendo a palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. E eu vou fazer pela quarta vez a pergunta. Alguém está sentado aqui? Alguém já teve alguma experiência mística? Que o Espírito Santo de Deus guiou você e direcionou você? Até mesmo, irmão, em serviço, sabe? Até mesmo em serviço. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a mesma coisa? Mês passado, sabe quando você sente no coração assim, ele e fala, eu quero voltar, morar no interior. Estou cansado de São Paulo. Cansado de São Paulo. Não é? Falei, né? Pois é. Até pedi oração, né? Júlio. Não é? Me ajude, irmãos. E qual que é o plano? Voltar a morar, ter uma casa muito boa, um local muito bom. Tá? Já estou aposentado, posso morar onde eu quiser. É a minha vontade. Está entendendo? Fui lá, eu falei para o Francisco, pastor Francisco, se prepare. Vou dirigir o ministério só mais 2 anos. Depois vou fazer a reunião, vou fazer a papelada, vou passar para você. Não quero mais saber de dirigir igreja, quero saber só trabalhar de estudo. Entende? Glória a Deus. Alguém está orando. Alguém está vendo o Inácio? Eu também. Chamei o Dona Inácio, vamos lá em Marinho para ver lá como está a situação. Você vai enfrentar o trabalho lá, vou gastar um pouco de dinheiro lá, vou voltar a morar lá, deixar a casa bonita. Não é? Agora é só sombra e água fresca. Glória a Deus. Tudo bem. Chegando lá, né, irmãos? Conversa vai, conversa vem. Eu queria que vocês. Sr. José, você não tem esse bebê aqui? Sabe quando você fala? Olha, até a gente pensa, né? Parece ser um comprador, né? Preço pago. É porque tem 3 pessoas que estão querendo comprar isso aqui do Senhor. 3. Conversa vai, conversa vem, daqui meia hora, para no outro carro lá, bate palma lá. O dono daqui é de São Paulo, aqui. O senhor está vendendo aqui? Eu falei, apareceu um negócio. Quanto que é? Eu falei, tem que avaliar. Tem que avaliar. Então, por favor, o senhor fala para mim, está aqui meu usado, tudo. 4 pretendentes, irmãos. Aí, minha esposa falou assim, quando você for vender lá, eu não assino. Ela falou 6 meses atrás, falei, então a gente vai voltar para lá. Aí na volta, falei assim, é o seguinte, a gente vai mandar para cá, não é melhor a gente orar mais. Você falou que não vai assinar, não, agora eu vou assinar. Eu estou entendendo o que, irmão? Que Deus quer que eu vá para lá? Que Deus quer que eu entregue o ministério? Está entendendo, irmão? Até em certas coisas, nós precisamos estar na égide do Espírito Santo. Glória, o cristão ele não faz a sua vontade. A vontade de Paulo era Bitínia e Ásia, mas o Espírito Santo diz: não, a minha vontade é a Europa, é lá em Filipos. Aleluia. Glória a Deus. E parece até, né, que Paulo ficou até meio com dúvida assim, né? Aí o Senhor dá ele uma visão, né? De noite ele tem uma visão que um varão, né? A Macedônia diz: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor nessa noite? Glória para Ele. O Espírito Santo de Deus, Ele dirige, irmãos. Ele se encarrega de tudo, irmão Marcelo. Se encarrega de tudo. Glória a Deus. Aleluia. Estou sentindo grandemente a presença do Senhor. Aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Entendam isso, irmãos. Vamos ficar em paz. Entrega, é o salmista que disse: entrega o teu caminho, Senhor, e confia nele. E o mais, tudo ele falar. A mensagem do Senhor nessa noite no nosso coração é: descanse o teu coração. Descanse o seu coração. Descanse em paz. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então, meus amados, muitas vezes a nossa vontade, nossos planos, nosso planejamento, ainda que possam ser elaborados, porém nós precisamos levar ao conhecimento do Espírito Santo. Vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês sabem quem é o Espírito Santo? Já tiveram, pela 5ª vez eu faço essa pergunta, alguém aqui já teve alguma experiência com esse ser tão maravilhoso? Você conhece ele?
Você nunca, jamais vai ver Ele, porque nós não podemos vê-lo. Mas Ele é uma pessoa. Aleluia. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o outro Consolador que foi enviado por Jesus Cristo. Depois de 10 dias, Jesus chegou ao céu. Glória a Deus. Aleluia. Então nós precisamos levar, irmãos. Precisamos buscar o aval do Senhor. Glória a Deus. Então, meus amados, a primeira coisa, tá? A primeira coisa que nós precisamos fazer é o que eles fez, submeter-se à orientação do Espírito Santo. Glória a Deus. Né? Então, o Espírito Santo, irmãos, ele continua na terra até hoje. Glória a Deus. Ele continua até hoje na terra. Quantos aqui são batizados genuinamente com o Espírito Santo e falam em línguas, irmãos? Quantos aqui? 1, 2 no grupo, 3, 4. Glória a Deus. Praticamente 50% dos que estão aqui, tá? Tem essa evidência. Mas e os outros? Vocês também têm o Espírito Santo. Porque se vocês não tivessem o Espírito Santo, nem cristão vocês eram, gente. Porque quem convence as pessoas do pecado, do mundo, quem é, gente? O Espírito Santo. Glória a Deus. E quem é que dá uma vida de santificação e vitória sobre o pecado? É o Espírito Santo. Entendeu? Então ele está, gente, na terra até hoje. Então veja só, irmão, nós obreiros, líderes, não é? Para qualquer projeto espiritual, nós precisamos, em oração, apresentar e buscarmos o aval do Espírito Santo. E certamente, de alguma maneira, o Espírito Santo ele vai nos orientar. Porque os resultados espirituais de um trabalho ministerial, na liturgia do culto, na ministração da palavra, dos cânticos, de um congresso, de uma cruzada evangelística, por isso nós estamos fazendo, irmão, as consagrações, e sempre orando ao Senhor com este propósito, tá? Elas virão, irmão, quando nós formos submissos ao Espírito Santo. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Então quem que dirige a igreja na terra é o Espírito Santo. Quem que guia a igreja na terra é o Espírito Santo. Quem que salva almas e convence os pecadores na terra é o Espírito Santo. Então antes de eu ir evangelizar, eu não posso sair, comprar folheto e sair. Qual rua nós vamos? Você vai na cara de cima ou na cara de baixo? Não, o Espírito Santo de Deus precisa lhe dar uma direção. Porque Ele sabe exatamente onde que estão as pessoas para a salvação. Aleluia. Lá na sede, irmão, nós apenas estamos orando, confiando na palavra, de repente o Senhor está enviando as pessoas. Glórias ao nome de Jesus. E isso precisa ser feito com propósito. Então a primeira lição que nós aprendemos com ele, estar submisso ao quê? A orientação do Espírito Santo. Segundo, irmãos, olha, vamos aqui para a segunda, é só 3, tá? A segunda, vamos lá para o livro de Atos, ainda capítulo 13, versículos 2 e 3. Todos chegaram já lá? Atos capítulo 13, versículos 2 e 3. Diz assim, olha: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, aí o Espírito Santo falando, tá? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, glória a Deus. Quem que falou naquela igreja de Antioquia? O Espírito Santo. Então, qual que é aqui a segunda lição, irmãos? Veja só. O Espírito Santo, ele fala, irmão, como resultado de uma igreja, né, unidos, assíduos, responsável na adoração, tá, a Deus na igreja local. Queridos, vou dizer uma coisa para vocês. O Espírito Santo de Deus, ele não fala com ninguém, não toma direção a ninguém fora do conjunto da igreja.
Não adianta ninguém aqui falar, pastor, as pessoas não oram, não vêm para a igreja, não oram para a igreja, aí vai para o monte, recebe uma profetada e diz: o Senhor me falou isso. Os assuntos espirituais dessa igreja aqui são tratados com essa igreja na pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. Observa só aqui que, quando nós lemos o contexto, diz que havia em Antioquia mestres, haviam ali doutores, haviam ali profetas. Isso, profeta, mestres e doutores, gente. Glória a Deus. E todos eles estavam fazendo o quê? Reunidos. Isso significa que a igreja, olha aqui, gente, a igreja como um todo, a igreja local, ela precisa preparar um ambiente para o Espírito falar. E o Espírito fala nas questões da igreja com a igreja. Glória a Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério, a gente precisa levar a sério isso aqui. Glória a Deus. E a igreja então ela precisa preparar o ambiente para o Espírito Santo falar. E como nós vamos preparar o ambiente para o Espírito falar? Primeiro, nos fala que servindo eles o quê? Ao Senhor. Algumas traduções. Outra, enquanto eles ministravam perante o Senhor, significa que eles estavam ministrando. Mas que tipo de serviço, que tipo de ministração é essa? Isso envolvia, irmãos, a reunião deles, tá? Eles se reuniam em oração, eles jejuavam, eles cantavam, eles liam a palavra, meditavam, eles ensinavam. E eles faziam isso, pastor Marcelo, com um propósito definido. Entendam isso? Tinham que ter um propósito definido. Glória a Deus. Às vezes a gente percebe, irmão, quando o culto está uma bênção, é porque toda a igreja está ligada, está no mesmo propósito, todo mundo está prestando atenção, tá? Mas quando você está dirigindo o culto, você senta, você vê um com atenção para lá, outro com a cabeça abaixo para cá, enquanto um está cantando, outro está lendo a Bíblia, enquanto um está orando, outro está querendo cantar, está entendendo? Aquela coisa fora de sintonia, fora de sincronismo. Não, o Espírito Santo de Deus não vai falar. Aleluia. Glória a Deus. Na hora da oração, toda a igreja tem que estar aqui. Na hora do cântico, o que a igreja tem que fazer? Cantando. Na hora da pregação, o que a igreja tem que estar fazendo? Prestando atenção à palavra. E aqui é o ambiente que estava sendo preparado. Ou seja, eles tinham todos o mesmo objetivo. Tá? Eu já vi um escritor de um livro falando com os crentes de hoje, são igual crianças. Igual criança, né? Aí você tem ali chiclete, você tem ali bala, você tem pipoca, você tem pirulito. Ali. Aí a criança fala: me dá pipoca, me dá pirulito, me dá um chiclete. É como se fosse Deus, está olhando para a igreja e a igreja não sabe o que pede. Não tem propósito. Está entendendo, gente? E qual é o propósito da igreja? O propósito principal da igreja. Quando eu falei, eu vou hoje para o culto, eu vou para a igreja hoje. Qual que é o propósito principal deles? Adorar. Adorar. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui. Vocês aqui querem receber uma cura, uma bênção. Sabe a coisa que ela precede a cura e uma bênção? Se não me falha a memória, acho que está em Lucas capítulo 1, a cura daquele leproso de Cafarnaum. Quando Jesus chegou em Cafarnaum, disse que um leproso, ele chegou e adorou primeiramente ao Senhor e disse: Senhor, se tu quiser, podes o quê? Tornar-me livre. Sabe aquela mulher sírio-fenícia que foi gritando atrás de Jesus? E os discípulos falaram assim: eu disse, fica ali em paz, porque ela vem gritando atrás de nós. Mas ela insistiu. Quando ela chegou, glória a Deus, a primeira coisa que ela fez foi o quê? Adorar. Aleluia. Lembra de Jairo? Jairo era um judeu. Jairo era um líder da sinagoga. Quando a filhinha de 12 anos adoeceu uma doença mortal, ele chegou perto do Senhor Jesus. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Quando nós saímos de casa, quando nós íamos reunirmos como igreja, qual que é o propósito que nós temos que fazer? Adorar.
endemoniada. Mas ela deixou a preocupação da filha e ela tratou de dar primícia ao Senhor, adoração. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Jairo estava com a filha à beira da morte, mas ele deixou aquele momento de ansiedade e preocupação ali e foi adorar o Senhor. Aquele leproso tinha uma enfermidade incurável, mas primeiro ele adorou e ele ficou submisso à vontade do Senhor, que disse: se tu quiser, pode me limpar. Mas Jesus disse: eu quero ser limpo. Aleluia! Propósito, meus amados irmãos. Aleluia! Porque muitas vezes o Espírito Santo não está falando na igreja porque ele não está vendo a adoração. Até mesmo, e é isso que o diabo fez. O diabo inverteu lá na tentação. Lá na tentação, irmãos. Glória a Deus. Lá na tentação, o diabo levou e mostrou ao Senhor todos os reinos do mundo, a glória a Deus. Falou: eu vou tirar tudo isso se ajoelhar e me adorares. O que Jesus falou para ele? Vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor. Primeiro. Segundo, está vendo? Muitas vezes nós viemos para o serviço, mas não para a adoração. Amém. Segunda coisa, ao que o Espírito Santo de Deus fala, glória a Deus, é necessário o que, irmãos? Nós prepararmos um ambiente. Glória a Deus. Veja só, irmãos, que isso era feito por eles por comunhão, por humildade, por submissão. Eles tinham unanimidade e fé em Cristo. Eles foram perseverantes no propósito, até que um dia o Espírito Santo falou. Pergunto para você: por que você adora? Por que você vem na quarta? Por que você vem na sexta? Por que você vem no domingo? Por que você repete muito aqui? Você precisa ter um propósito. Você precisa definir um propósito, e isso em você. Glória a Deus. A tua fé não pode estar depositada em homens. Não pode estar depositada na instituição. Está depositada em Cristo. Primeira coisa, o sucesso deles foi porque eles se submeteram à direção. E a segunda coisa, porque eles prepararam o ambiente e foram perseverantes para ouvir o que? A voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Não precisa levantar a mão. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que o Espírito Santo não fala com você? Se eu estivesse sentado aí, eu responderia: não, pastor, ele está falando agora comigo, por meio da palavra usando o Senhor. Essa é a resposta. Não, pastor, ele está falando comigo agora. Aleluia. Usando a palavra. Aleluia. Por meio da palavra, usando o Senhor. Glória a Deus. Terceira lição, irmãos, para nós encerrarmos. Glória a Deus. Vamos voltar lá para Atos capítulo 16. Versículos 13 e depois o versículo 16. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer o que, irmãos? Oração. Quando aqueles 4 obreiros, antes de chegarem em Filipos, a primeira coisa que eles foram procurar não foi um hotel sem estrela, não foi um restaurante para poder encher a pança, foi procurar o quê? Um lugar para orar. Aqui é tão interessante. O lugar que eles estavam foi um lugar orientado pelo Espírito Santo? Foi. Mas eles foram ali fazendo o quê? Eles precisavam o quê? Continuar o quê? Buscando o quê? Direção do Espírito Santo para o trabalho que seria feito ali. Então, e a direção era buscada onde? Em oração e na palavra. É isso. Glória a Deus. Vamos ver o versículo 16, irmãos. O que está escrito? E aconteceu que indo nós aonde? Aí a oração. Tá? Vamos partir aqui para o encerramento. A terceira lição, irmão, para que nos garante um progresso espiritual,
o crescimento espiritual em nós mesmos e no trabalho que nós fazemos é a prática do que, gente? Da oração. Glória a Deus. Observa que quando eles chegaram lá, a primeira coisa que eles foram procurar, um local para orar. Glória a Deus. Você sabia o que os teólogos, os institutos teológicos sérios recomendam para aquele que vai fazer teologia? Antes de ele pegar a Bíblia, ele tem que orar 5 a 10 minutos. Antes, para que o seu Deus possa lhe trazer o quê? Iluminação. Glória a Deus. Veja só, irmãos, que o ministério da oração, ele é o principal tempero para o sucesso espiritual. Glória a Deus. Você quer ver isso? Não? Como que a oração, como que aquele que tem a prática da oração, ele tem resultado de milagres, de sucesso. Atos 3, versículo 1, nos fala que Pedro e João subiram juntos ao templo. Há uma hora que é a hora do quê? A nona, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, lá no templo tinha louvorzão, tinha campanha, tinha reteté. O que tinha lá, irmão Marcelo? Oração. Glória a Deus. Tinha oração, gente. Glória a Deus. E eles eram acostumados a frequentar a oração. Pedro era homem de oração. Glória a Deus. Aleluia. E qual foi o sucesso? Quando eles partiram para ir para a oração, irmãos, o que apareceu para eles no caminho? Um paralítico. Aleluia. Que coisa tremenda, gente. Aleluia. Que coisa tremenda. Eles já iam cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. E por que o Espírito Santo fez eles pararem? Para poder usar eles para curar aquele paralítico, irmão. Por quê? Veja só, irmãos, olha só. Glória a Deus. Veja só. Por quê? Eles iam orar e depois voltavam, não ia acontecer nada. Não ia acontecer nada. Mas antes deles orarem, o Espírito Santo disse: para aí, vocês estão cheios. Aquele paralítico pediu para ele uma esmola e disse: não temos ouro e prata, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Ele andou. Aleluia. Entrou com eles no templo, o quê? Pulando e glorificando a Deus. O que aconteceu com a multidão? Naquele culto lá tão monótono, cheio de legalismo, sem milagre, sem poder. Quando aquele corpo que era conhecido de todo anda pulando lá, todo mundo se interessou, irmãos, para ver o que tinha acontecido. Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo se interessou. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Tudo isso por meio de vida de oração. E vocês observam que o negócio até caiu, chegou aos ouvidos das autoridades. Porque o Senhor queria usar Pedro para apontar para as autoridades. Está vendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe aquele Jesus que vocês crucificaram? Aquele Jesus que vocês cuspiram nele, aquele Jesus que vocês rejeitaram. Vocês mesmos, esse aqui, não pode negar. Vocês sabem que ele era coxo, mas agora ele está andando. Aleluia. Aquele Jesus, ele é Senhor, está no céu. E é no nome dele que esse aqui foi curado. Aleluia. O nome dele, aleluia. Glória a Deus. A oração ela traz resultado para o ministério, para a obra. Atos capítulo 6 e 4. 6 e 4. Glória a Deus. Quando houve lá aquela murmuração, porque as viúvas, parte das irmãs lá estavam ficando sem ajuda, os apóstolos falaram assim: não, nós vamos resolver essa questão. Glória a Deus. Foi a instituição de 7 homens, dos diáconos, vocês resolvem essa questão, mas nós precisamos continuar no nosso ministério. E o versículo 4 diz: vocês fazem esse importante negócio, porque nós vamos continuar aqui na coluna, nós vamos continuar aqui nos alicerces, no ministério, primeiro da oração e depois da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 10, versículo 9. Glória, a 60 quilômetros ali, um homem de oração, Cornélio, lá em Cesareia, orando, dava esmola. Um anjo apareceu para ele e falou: Cornélio, envia Jope, 2 varões, manda buscar um homem, o nome de Pedro, ele vai te ensinar. Glória a Deus. Pedro, um judeu bem ortodoxo, sabe, que não entra na casa de ninguém,
Aleluia. Mas o Espírito Santo falou: Pedro, é quase meio-dia. Ele foi orar. Quando ele foi orar, o céu se abriu, o lençol desceu com vários tipos de animais. E a voz disse: mata e come. Ele falou: que é isso? Eu sou um judeu gritando, não vou comer esse tipo de negócio. Ele falou: não faças imundo aquilo que Deus santificou. Deus estava trabalhando com Pedro para tirar dele aquele exclusivismo, para que ele pudesse entrar na casa de Cornélio. Isso foi feito por meio da oração. Glória a Deus. Vida de oração. E agora que pega a gente, irmão. Pega a gente. E eu gostaria até que vocês lessem isso aí, Atos capítulo 9, versículo 11. É isso mesmo? 9, versículo 11. Oração, prática de oração, glória a Deus, é característica de quem é convertido de verdade. Glória a Deus. Prática da oração é o sinal de quem é convertido de verdade. Veja só que em Atos capítulo 9, versículo número 11, o Espírito Santo de Deus falou para mim: você vai lá na rua direita, e lá você vai encontrar um homem chamado Saulo de Tarso, aquele famoso perseguidor, aquele homem ruim. Glória a Deus. Você vai chegar lá e ele vai estar de que jeito? Novo convertido orando, irmão. Quando você vê um novo convertido, irmão, no estudo de oração, crendo, é porque ele se converteu de verdade. Queridos, nós queremos aqui então encerrar. Quando aqueles 4 obreiros eles chegaram em Filipos, primeiramente eles procuraram um lugar para orar. O primeiro resultado: conversão de Lídia. Glória a Deus. E eles continuaram a orar. E nos diz que por muitos dias houve ali uma batalha espiritual. Observa quando vocês vão lá para Atos 16, diz que por muitos dias, tinha aquela moça daquele espírito imundo, ficava ali falando: esses homens que passam por nós. Olha aí, irmão, olha a batalha espiritual, por muitos dias, até que um dia o Espírito Santo falou: é hoje que você vai derrotar esse maligno. Glória a Deus, é hoje que você vai derrotar esse maligno. E ele já estava preparado. Ou então, o que? Eles continuaram a oração, o resultado foi a libertação da jovem. Glória a Deus. Foram presos. Prende esses homens. Dá uma pisa nele, prende eles lá. Está preso. Glória a Deus, mas eles continuaram o quê? A orar. E pior ainda, que nos choca muito, não só eles estavam orando, mas eles começaram também o quê? A cantar. Aleluia. Crente de oração, cheio do Espírito Santo, não é qualquer coisa que entristece ele, não. Glória a Deus. Não dá o contato, falando: hoje não quero cantar, não estou muito bem, não. Vou ver hoje não estou muito bem, não. Você vai imaginar Paulo e Silas com as costas cheias de vergão, não tinha levado uma pisa, e foi preso injustamente, de uma forma injusta, vergonhosa, na frente de todo mundo. Aleluia. Lá preso, com as mãos e os pés amarrados, e eles estavam orando e cantando, e os presos ouvindo. Isso é para crente, irmãos, de verdade. Qual é o resultado disso? Um terremoto sacudiu, as portas se abriram, as algemas caíram. Aleluia. O carcereiro queria se matar, mas ele se converteu. Glória a Deus. Eu pergunto agora: se nós não aplicarmos esse meio, se nós aplicarmos esse meio, certamente Deus vai sacudir, irmãos. Sacode as nossas vidas, a nossa família, sacode a igreja, sacode esse jardim, sacode São Eduardo, vai sacudir esse ministério. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Primeira coisa, submeter a direção. Segunda coisa, preparar o quê? O ambiente, preparar o coração, preparar para que o Senhor fale, para ouvir a voz do Espírito. E de que maneira? De uma voz perseverante. O Espírito não falou hoje, não trouxe a resposta para você hoje, ele vai trazer. Glória a Deus. Glória a Deus. E a terceira coisa, aquilo que Paulo falou para a igreja de Tessalônica: orai sem cessar. Essa é a palavra, irmãos. Essa é a instrução que o Espírito Santo de Deus colocou no nosso coração. Por isso nós estamos fazendo. Nosso Deus, ele continua falando. Da mesma forma que ele falou lá, ele continua falando no nosso meio. Quantos aqui entenderam essa mensagem? Levanta a sua mão. Põe em prática, você vai ver, você vai ver. Aleluia. Glória a Deus. Põe em prática isso. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe os nossos